Já se inscreveu no canal? Somos mais de 1 milhão de inscritos por aqui. Muito obrigado pelo carinho. Você que ainda não está inscrito, like no vídeo, inscreva-se, que é importante pra gente. Não custa nada, é de graça. Agradeço muito pela sua participação, beleza? Um lateral do Goiás. Tem umas coisas no Corinthians que é difícil de entender. Bom, a gente suspeita o que pode ser, mas é difícil, né? Nem vou falar mais para não me complicar. E o Hugo, enfim, não tem condições de vestir a camisa do Corinthians. O Matheus Bidu é aquele cara que de vez em quando cumpre, de vez em quando oscila e tá ali porque cheguei e não tem outro e beleza. E o Angileri, ok, e chegou bem, agora já tá dando uma osciladinha. Acho que também tem a ver com a questão física, né? Ele ficou muito tempo parado, mas era um cara da confiança também do Ramon e do Emiliano. E aí, troca de técnico, isso acaba alterando um pouco, né? Enfim, a confiança do atleta. E o Palácios nesse monte de laterais aí, obviamente não ia ter espaço, até pela questão física. Então o Corinthians procura um interessado. Agora, a pergunta que fica é: quem vai se interessar por um lateral que não joga, que tem uma sequência de lesões, e que não se firma e que está há tanto tempo sem jogar? Então, não sei. O Corinthians, se conseguir fazer negócio com ele, olha, tem que dar os parabéns. Pra gente fechar, que história é essa, gente? Rodrigo Garro no Flamengo. Vou dar o crédito aqui, porque foi a única pessoa que eu vi noticiar. O nosso... Deixa eu ver, cadê ele aqui? Fabrício Lopes. Fabrício Lopes é um jornalista, acho que de um canal especializado e voltado para o público do Flamengo, né? Um blogueiro aí mais que cuida das questões do Flamengo, provavelmente tem suas fontes, e ele revelou que empresários ofereceram o Rodrigo Garro para o Flamengo e que ainda tem uma reunião para acontecer com o José Botto, que é o diretor executivo do Rubro Negro. Bom, só que o Botto está lá nos Estados Unidos, né? A gente sabe. Mas, enfim, isso pode acabar acontecendo. Agora, eu queria falar, eu realmente não consegui confirmar essa notícia com ninguém. Eu não vi ninguém dar essa informação além do Fabrício Lopes. O Samir Carvalho, acho que noticiou que o Garro tem uma proposta. E tem uma informação também dos últimos dias de que o Garro teria liberado o seu empresário para monitorar ofertas e que, se viesse uma proposta irrecusável, ele sairia do Corinthians. O Garro já teve uma renovação no meio ali da temporada passada, antes dele estourar mesmo como o principal meia do futebol brasileiro, como ele termina a temporada, o grande camisa 10. Antes disso, o Corinthians já procurou o Garro e renovou o seu contrato, estendeu o seu contrato para lhe dar uma valorização salarial, já entendendo que precisava segurar o Augusto Melo, diante de todas as coisas que ele fala, e você tem o direito de acreditar ou não. Ele disse que já recebeu algumas propostas por Rodrigo Garro e que segurou o atleta. O Garro tem só 27 anos, é um meia raríssimo. É muito difícil você achar um jogador com a qualidade e a dinâmica que ele tem. A gente está falando de um cara da linhagem de Everton Ribeiro, de Arrascaeta, que são meias dinâmicos. Não são meias que pisam na bola, pensam o jogo. Esse meia não existe mais. São meias, os chamados enganches argentinos, né? É aquele meia que faz o time jogar, que tem a finalização, que tem a bola parada, que constrói para o time, que cerca, que tem qualidade técnica, canhotinho, habilidoso, rápido. O Garro é um jogador raro. E mais do que um jogador raro, me parece um atleta e um profissional raro. Por isso que eu peço, de novo, eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Cuidem do Garro, pelo amor de Deus. O Garro já deu algumas demonstrações de amor a esse clube. O episódio da camisa 10, que sai do Garro e vai para o Memphis, é algo que vai estar nos alfarrábios do esporte. É algo que vai estar na história do marketing de como não fazer um negócio. Porque isso arrebentou o principal meia do futebol brasileiro no momento. Eu sei que tem uma questão de marketing envolvida. Eu sei que o Memphis tem os motivos dele e ele não está errado em pedir a sua camisa 10.
Ele não conhecia o Garro quando ele assinou o contrato com o Corinthians. Ele é o camisa 10 da Holanda. O argumento dele é, quando ele no Barcelona usava 9, chegou o Lewandowski, ele tem que passar para 14. Mas o Garro simplesmente foi o melhor meia do Brasil vestindo a 10. E por mais que o Corinthians tivesse tido uma manobra para convencer o Garro de que a 8 é muito mais importante na história do clube do que a 10, os argentinos valorizam muito a 10. Vocês sabem quem vestiu a 10 como argentino a vida inteira? Vocês sabem. Os valores que eu tenho é que chegam no mínimo a 900 milhões e no máximo a 1 bilhão e 200. Esse é o valor que me passaram. Adiantamento de 100 milhões de reais, tá? Só de royalties, no mínimo, o Corinthians vai tirar aí uns 60 milhões, tá? Tem ainda os gatilhos, que deixa ainda o valor maior, tá? Uma dívida perdoada, né, do Corinthians com a Nike. O Corinthians devia a Nike, pegou mais material do que havia combinado, estava devendo a Nike. Então a Nike promete zerar essa dívida, né, começar do zero, e a partir de janeiro de 2026, um contrato de 10 anos até 2036, não há dívida com o Corinthians, não vai ter multa, claro, para precisar pagar, e um valor aí de pouco mais de 1 bilhão, vamos colocar cerca de 1 bilhão, porque é 900 milhões no mínimo e 1 bilhão e 200 milhões no máximo. Então, 900 milhões no mínimo, 1 bilhão e 200 milhões no máximo. Então, esse é o valor, cerca de 1 bilhão, essa proposta. A da Adidas, por exemplo, chegou a 800 milhões, já contando com aquele adiantamento de 100. Então, a Nike supera a Adidas, e lembrando que o Corinthians não precisaria pagar aquela multa, que é o mais importante, porque, queira ou não, a multa, na verdade, é o lucro que a Nike teria com o Corinthians até o final do seu contrato. E isso ia parar na justiça, porque a Nike entende, né, que o contrato renovou automaticamente até por 5 anos, enquanto o Corinthians entende que o contrato vai até o final do ano. Então, o lucro até o final do ano para o Corinthians é um valor pagável, ainda mais o Corinthians pegando o adiantamento da Adidas. Mas, né, uma multa de 5 anos ia se tornar uma situação inviável, complicada, e que ia afetar no contrato com a Adidas e até desvalorizar, porque o que ganhou com a Adidas ia perder nessa multa da Nike. Então, estava tudo perfeito, né, até agora, em relação a Nike, enfim, enviar a proposta oficial. Algumas coisas. Quando se está brigando por camisa popular, mas uma coisa que está pegando muito é a questão de taxa de juros, porque a Nike está adiantando 100 milhões de reais ao Corinthians, mas estão discutindo, né, se a taxa de juros vai ser baseada no quê? E parece que estavam pedindo na Selic. E aí, fiel? Né, gente, o destino do Garro no Corinthians ainda é incerto, né, mas é um assunto que, ao meu ver, não vale agora se preocupar nesse momento. O time agora está numa situação bem complicada, e sair seria só para fechar o caixão. Então eu acredito que ele não deva sair, porque senão ele ia aumentar muito mais ainda a rejeição à gestão interna do Corinthians, né? Mas é uma possibilidade que existe sim, e o Flamengo ainda é aí o mais interessado nele, né? Seja para substituir o Gerson ou para ser banco dele, né? Enfim, bora ver aí o que acontece, né, filho? Enfim, deixa o likezão aí que é muito importante, não me esquece de não inscrito ainda, ativa o sininho da notificação, e como sempre, né, vai Corinthians!